Que coisa linda. Amados, Ele já fez tudo por nós. O que a gente precisa agora é receber, para quem ainda não nasceu de novo, para quem já nasceu, já recebeu, e agora a gente precisa entrar em tudo que Ele já proporcionou para nós. Desfrutar de todas as ferramentas e aproveitar tudo. Sabe, com Deus a gente não pode, sabe, se conformar, tá bom assim, agora já basta, já nasci de novo. Não, tem sempre mais, amados. E a gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Amém? Não sei se vocês viram lá o tema, foi o amor e os dons. Sabe que eu gosto muito desse tema, eu gosto muito das manifestações do Espírito, dos dons ministeriais, é algo que eu amo, se deixar eu tenho todos os livros possíveis, amo. Mas sabe que o Senhor nunca falou para eu falar sobre isso, nunca. Até porque, acredito que todos os ministros são assim, quando a gente vem trazer uma palavra, a palavra não é nossa, não é o que a gente quer, mas é o que o Senhor quer.
Mas sabe que... E assim, não é só com vocês, não. A gente também fica relutante quando Deus fala algo conosco. A gente não é o super-herói aqui, não. Ah, Deus falou, eu entendi, é isso. Não, a gente também fica relutante, sabia? Não sei se é só comigo, que quando Deus fala, ele fala assim, será que sou eu? Será que é coisa da minha cabeça? Já aconteceu com alguém aqui? Porque comigo, vira e mexe, acontece. E aí, quando o Senhor trouxe esse tema, eu falei assim, isso é coisa da minha cabeça, porque eu gosto desse tema. Tá. Gente, as mulheres, a gente tem que pregar aqui de cabelo preso. Pronto. E aí o Senhor me deu esse tema, e eu falei, poxa, mas eu acho que isso aí é porque eu gosto desse tema. Mas eu fiquei relutando contra isso, aí o Senhor falou comigo o seguinte, você sempre gostou, e eu nunca te dei esse tema para falar. E não é para falar do jeito que você pensa, nem dos dons conforme você pensa em falar. É do jeito que eu quero. E aí ele me deu o nome, o amor e os dons. A gente vai chegar lá, é só toda numa introdução. Para vocês entenderem a questão da gente relutar. O amor e os dons. Eu falei, gente, mas o Senhor falou para falar com os dons. Então, deixa eu pensar num tema. Aí eu tentava pensar num nome, tentava pensar em outro. O amor e os dons. Aí eu fui tomar banho, o amor e os dons. E semana passada, falei, enfim. Aí o banner até demorou para sair, porque a Dondoca aqui estava relutando com o tema que o Senhor deu. Aí o que eu fiz? Falei, bom, quer saber? Aí tá bom. Bom, vou continuar. Preste atenção aqui, gente. Preste atenção na palavra. E aí, tudo bem, pode ficar à vontade. E aí eu mandei para o Jailson. Falei, quer saber? Vou mandar, o amor, os dons, amém. Tá bom, Senhor, é o Senhor que sabe. Aí eu lembrei, a palavra é dele. Se ele deu o tema, é o tema que eu vou usar. E aí eu falei, o Senhor vai trazer o que é para trazer. E ele trouxe, amados. E sabe, é muito além daquilo que eu pensava. É diferente da forma como eu pensava. E com Deus as coisas são assim. E com os dons também é assim. Porque às vezes a gente, principalmente quem fez o Rema, e muitos aqui fizeram, a gente aprende as manifestações do Espírito, a gente aprende o ministério prático, a gente aprende como ser guiado, só que a gente aprende de uma forma didática. Só que com Deus não tem a questão do protocolo e colocar ele na caixinha. Ele se move, o Espírito se move como ele quer, quando ele quer. E sempre para um fim proveitoso. Então, sabe, às vezes a gente fica tanto assim, mas isso aqui é o que agora? Mas esse dom se manifestando é o quê? Com Deus não é assim, amados. Então, para a gente começar a conversar, Deus não fica limitado dentro do nosso raciocínio. Embora ele dê um raciocínio para a gente pensar sem raciocinar. Senão ele não precisava dar mente para a gente, só dava o Espírito. Amém? Então não fica preocupado, mas é da a minha mente, ele deu uma mente para a gente raciocinar sim. Amém? Então, o que a gente precisa entender é que Deus não é limitado dentro daquela caixinha, dentro daquilo que eu aprendi, que é assim, funciona assado. Amém, a gente aprende, porque a gente precisa conhecer e aprender, principalmente o funcionamento dos dons. Mas Deus não se move dentro daquela limitação nossa natural. E às vezes, amados, o Espírito Santo ele quer se mover, ele quer se manifestar na igreja. Ou às vezes na nossa vida pessoal, porque não é no púlpito, na maioria das vezes é no individual, e às vezes ele não se manifesta porque a gente limita, porque o Espírito Santo é sensível. Então muitas vezes a gente limita ele. Mas a gente pode limitar o agir de Deus? Amados, nós estamos na terra para cumprir o propósito que ele colocou para nós. Amém? O Espírito Santo hoje habita dentro de nós, mas também nós somos revestidos com poder quando somos batizados nele. Para quê? Para cumprir. Sabe, para cumprir o ID, inclusive. E a gente vai abrir lá para vocês entenderem. Amém, amados? Amém. Então, os dons, quando a gente começa a conhecer sobre os dons, tanto dons do Espírito, manifestações do Espírito, os dons ministeriais, sabe, nunca é para a gente. E foi por isso que eu entendi que o tema que ele me deu foi o amor e os dons. Porque tem tudo a ver. Os dons têm tudo a ver com amor. Não é à toa que quando você lá em 1 Coríntios 12, ele fala sobre dons. Depois em 1 Coríntios 13, ele fala sobre o amor. E depois em 1 Coríntios 14, ele continua falando sobre os dons. O amor no meio. Por quê? Porque quando eu decido e desejo me mover nos dons que ele me proporciona e derrama sobre mim, é para eu alcançar vidas. Porque o fim proveitoso é sempre vidas. Sempre, amados. Os dons não existem para a gente aparecer, nem para poder cumprir um protocolo na igreja, mas é para alcançar vidas, para transformar, para renovar, enfim, para avançar.
é sempre vidas. O fim proveitoso é sempre vidas. Amém? E nós vamos abrir lá. Glória a Deus. Amém. E, aleluia. Glória a Deus. Ai, gente, horrível. Tá assim, ó. E o cabelo. Tá. Meu Deus do céu. E eu estava preocupado com o meu braço, que eu tomei vacina e estava dolorido. Glória a Deus, não tive reação nenhuma, só que dói. E aí eu fiquei preocupado, falei, será que eu vou me movimentar? Mas Deus é bom, já passou, glória a Deus. Aleluia. Então vamos abrir lá, vamos começar a abrir. Hoje é quinta de ensino. 1 Coríntios, capítulo 2. Ai, estou bem mais à vontade. Obrigado, pastor. Próxima vez eu venho de cabelo preso. É o óculos? Então vou tirar, que assim eu não vejo ninguém. Sabia que as primeiras vezes eu ministrei sem óculos porque eu não podia ver ninguém? Mas a gente vai falar também sobre timidez, tá? A gente vai chegar lá. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 1, para a gente começar. Amados, a gente não vai aqui dar uma aula sobre todos os dons, não tem como, isso aí é para um outro dia, não foi isso que o Senhor falou, amém? Pode ser até que a gente passeie por isso, mas não é essa a intenção, não. Capítulo 12, de 1 Coríntios, versículo 1. Quem não tem Bíblia, quem não trouxe a sua Bíblia, a gente agora, glória a Deus, a gente tem aqui projetado. Estamos avançando. Aleluia. Vamos ler. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Ponto. Vou parar aqui. Coríntios. O pastor já ensinou sobre isso, inclusive. Coríntios estava com um problema, estava errando, falhando muito, falhando feio, mas se tinha uma coisa que Coríntios não tinha problema, era se mover nos dons. Não faltava dom nenhum. Lá no capítulo 1 fala sobre isso. Não faltava dom nenhum. Então, olha só, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Se os coríntios se moviam nos dons, e ele está falando para que eles não sejam ignorantes, é sinal de que eles não estavam sabendo, não era conhecer os dons, mas o funcionamento dele. Então, para começo de conversa, mesmo que a gente saiba de cós salteado, tenha feito rema, estou falando pessoal agora que fez o rema. Ah, mas eu sei tudo de cós salteado, as 9 manifestações do Espírito, Não adianta a gente saber, se não saber como funciona e não saber como deixar Deus usar a gente. Amém? Aleluia. Então, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Lá no capítulo 1, não precisa abrir, eu vou abrir aqui só para poder respaldar o que eu acabei de falar. No capítulo 1, no versículo 4, sempre dou graças a Deus a vosso respeito a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Isso é lá no início da carta. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Essa palavra aqui é com letra minúscula, então não é a palavra, era dons que falavam. Amém? Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós. Pega esse confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom faltava para eles, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vocês viram que como o testemunho de Cristo era confirmado neles, como? De maneira que não faltava nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a volta de Jesus. No versículo 8, o qual também vos confirmará até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, os dons é até o final da igreja, até o final da era da igreja, até a volta de Jesus. Por que eu estou abrindo com isso? Porque existe, às vezes a gente limita porque a gente acha que não é para essa época. A gente acha que não é para mim, mas a gente vai chegar lá também. A gente acha que é só lá naquela época, os dons são para agora. Amém? Andréia, que dons são esses? Amados, esses dons que ele está falando aqui, os dons espirituais, são as manifestações do Espírito. E agora o Espírito Santo está aqui, amados. Jesus foi e enviou outro Consolador para habitar dentro de nós e depois para vir sobre nós, quando a gente é batizado no Espírito Santo. Quem fez o curso de novos membros, inclusive domingo passado foi o tema, batismo no Espírito Santo, vocês aprenderam com mais detalhe, não dá para a gente entrar com mais detalhe aqui, porque é um culto inteiro para falar sobre isso. Mas quando a gente é revestido de poder, é batizado no Espírito Santo, a gente se move. Como?
conforme o Espírito distribui. E a gente vai chegar lá também. Amados, até Jesus ele foi ungido. Ele começou o ministério dele depois de ser ungido. Lembra quando ele foi batizado e aí veio o Espírito Santo em forma de pomba? Ali Jesus era ungido. Então, outra pergunta que as pessoas às vezes fazem. Ah, mas era Jesus. Amado, Jesus se despojou da sua glória e veio em forma de homem. Amém? Ele se despojou da sua glória e agiu aqui como homem, ungido. Aleluia, ele nasceu do Espírito, mas também foi ungido com o Espírito Santo. Para quê? Para cumprir o ministério dele, para cumprir o propósito dele aqui na terra. E todos nós temos propósito para cumprir. Amém? Aleluia, glória a Deus. Então, vamos lá. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Amados, é quinta de ensino, então a gente vai abrir bastante, para não deixar passar nada. Marcos, capítulo 16, versículo 20. Aleluia. Não, vamos no capítulo 15 primeiro. E disse-lhe Jesus, isso aí já foi no final de Marcos, lembra? Cumpriu o ide? Vamos lá. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Nós vamos precisar falar do batismo em outras línguas para você entender que precisa receber o batismo. Ele falou ide por todo mundo. Esse ide é para quem? Não é para todos nós? Alguém tem dúvida aqui que esse ide era só para eles? Não? Se tiver, me procura no final e a gente esclarece. Ide por todo mundo. Essa parte é para todos nós, amém? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Ele está falando do quê? Do novo nascimento. Quando a gente recebe Jesus e recebe o Espírito Santo por dentro. Amém? Próximo versículo. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que creem qual? Aquele que ele falou no versículo 16. Aqueles que creram, foram batizados, nasceram de novo. Em meu nome, aleluia, expelirão demônios. Isso é para todo crente? Amém. Falarão novas línguas. Amém. Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Então, aqui ele está falando de tudo aquilo que é para aquele que nasceu de novo. Então, não tem como a gente pegar esse versículo e separar. Ah, não, no nome de Jesus, eu coloco o demônio para correr. No nome de Jesus, eu imponho as mãos e declaro cura. Mas no nome de Jesus, as línguas não, que é só para alguns. Não existe. No próprio versículo aqui já disse isso. Então, quando a gente fala sobre batismo no Espírito Santo, sobre falar em novas línguas, e a gente vai chegar lá, é porque eu já estou adiantando, a gente fala sobre o mover dos dons, sim. Amém? Porque Jesus foi ungido para cumprir o propósito. E o mover dos dons é para cumprir o propósito, porque não é para a gente. Quando a gente aprende sobre o fruto do Espírito, e é tão lindo, sabe, amados, esse equilíbrio. Existe até acho que foi Kátia, que, se eu não me engano, que já ensinou aqui, sobre o equilíbrio entre o fruto e os dons. É lindo. Sabe, porque é tão esquisito quando alguém fala, esse negócio dos dons aí, não, eu sou da palavra, eu sou do ensino. Não, esse negócio de ensino, não, eu sou do Espírito, eu sou do fogo. Não existe isso, amados. O reino de Deus, aleluia, é um reino de equilíbrio. Não existe, eu sou da espada, eu sou da palavra, que é a espada, né? Eu sou do Espírito. Não existe. É como se fosse, uma vez eu ouvi alguém falando, é como se fosse duas pernas. Não tem como você ser manco. Não tem como, espiritualmente falando. Então, é um equilíbrio entre o Espírito e a palavra. Entre o ensino e o mover dos dons. Até porque, para a gente se mover, a gente precisa aprender. Amém? É igual, por exemplo, eu sou profeta, então meu negócio é só inspiração, esse negócio de estudo é com mestre, é com o pessoal que ensina. Se você não estudar, profeta, quando vier a palavra do Senhor para você falar algo, pode ser que você fale algo ou que trave, porque você não tem instrução por dentro. Então, o ensino e o estudo é para todos. É claro que existem pessoas com uma unção específica para ensinar. Mas o estudo, não. O estudo é para todos. Para todo filho.
Como a gente já ouviu aqui falando, estudar para ministrar, estudar para... eu vou ministrar, eu fui chamado para ministrar não sei onde, ou então fui chamado para ministrar aqui, no discipulado, no culto de mulheres, eu vou estudar para isso, está errado. A gente estuda porque é filho, a gente precisa conhecer e prosseguir em conhecer. Amém? E aí, quando a gente aprende, a gente estuda, a gente se enche do Espírito, como? Orando em outras línguas, salmodiando, e a gente também já aprendeu sobre isso aqui. Se você não lembra, se você não estava aqui no dia, procura lá no YouTube, tem tanta ministração boa, amadas. Abrindo parênteses aqui, que eu gosto de parênteses, né? Oh, meu Deus. Mas é importante. Sabe por quê? Às vezes a gente fala algumas coisas aqui que não tem como explicar todos os detalhes. Mas já foi dado uma ministração sobre um assunto, que é a base daquele, foi sobre outro assunto. Então, às vezes, você chega em casa e fala assim, poxa, hoje falou que tem uma ministração lá no YouTube que fala, sei lá, como ser guiado. Tem lá, amados. Tem um banquete no nosso canal para te alcançar. Amém? E olha, tem cultos assim que, puxa vida, poderosos. Sabe, teve um culto até que a gente divulgou agora há pouco tempo, que foi de evangelismo com a Vanúzia. Sabe, se você assistir aquele culto, você nunca mais vai ver o outro da mesma forma. Não tem como você assistir um culto daquele e não olhar o outro com compaixão como Jesus olhava. Glória a Deus. Sabe por quê, amados? Porque tem um banquete lá para me alcançar e para te alcançar, para a gente avançar. Amém? Então, o estudo a gente precisa sim, mas a gente precisa também deixar Deus usar a gente, sabe? Deixar o Espírito livre para se mover no meio de nós. Não só aqui no culto, acontece no culto também, mas você vai ver que não é uma coisa assim que todo culto acontece. Mas muitas vezes, a gente que não conhece, isso aí eu não sabia, nem percebe. Às vezes o ministro aqui está ensinando, de repente você percebe que ele teve uma palavra de conhecimento. Quando você está sensível, você percebe, opa, aquilo ali agora foi uma palavra de conhecimento. Amém, amados? Então, a gente precisa entender que é importante para o corpo, é importante para as vidas, a gente deixar o Espírito Santo se manifestar em nós e através de nós. Amém? Quando a gente recebe o Espírito Santo por dentro, a gente desenvolve o fruto do Espírito. E olha que coisa linda, por isso que eu falei sobre o equilíbrio. São 9 aspectos do fruto do Espírito. Quando você lá lê em Gálatas 5, você vai ver. São 9 aspectos, inclusive distribuídos em 3 grupos. Eu estava estudando e eu falei, gente, que lindo. E são 9 as manifestações do Espírito, que também, didaticamente falando, é distribuído em 3 grupos. Amados, não tem, como é que se fala? Por acaso. Não tem por acaso na palavra, não tem coincidência, não. Sabe por quê? Porque para mostrar o equilíbrio. Porque o fruto é dentro de nós, é para a gente. Agora, as manifestações do Espírito, os dons, é para alcançar o outro. Então, quando a gente não entende isso, a gente negligencia a vida do outro. Sabia? Claro que o fruto do Espírito, principalmente, a gente andar no fruto, é óbvio que é para alcançar o outro. Porque quando eu tenho domínio próprio e não brigo com meu irmão, eu estou alcançando ele também, amém? Mas quando a gente tem uma intimidade com o Espírito, a gente aprende, por isso que a gente precisa primeiro aprender a ser guiado, porque a gente vai aprender a ouvir o Senhor. Porque raramente ele vem com voz audível, mas o testemunho interior é certo. E aí, quando vier aquela palavra para você dar para o seu irmão, que você não precisa ser profeta para isso, porque os dons são para todos, não, é coisa da minha cabeça. Não, é coisa da minha cabeça. Amados, quando a gente deixa de fazer porque não entende e porque não deseja entrar nos dons, a gente pode estar negligenciando a vida do irmão, sabia? Uma palavra de conhecimento que a gente pode dar para um irmão pode livrar ele de um engano, pode poupar a vida dele, pode transformar o casamento dele, uma palavra de sabedoria, porque às vezes a gente só lembra dos dons de poder, que são aqueles dons visíveis que todo mundo vê, né? Os dons de curas, operação de milagres, o dom da fé especial. Mas e aquele que, de repente, você manda lá no zap para o teu irmão? Fulano, você está bem? Não, porque eu senti aqui que você está passando por isso. Teve algum problema? Será que ninguém nunca passou por isso aqui? Eu tenho certeza que se a gente desejou, todos nós já passamos por isso, mas muitas vezes a gente não entra com medo, sabe? Não, mas e se? Amados, se a gente tiver intimidade com o Espírito Santo, não vai ter mais esse si nunca mais. Mas, Andréia, eu tenho medo de errar.
Amados, tem um jeito. Uma vez eu ouvi um ministro de Deus falar, eu achei interessante, que ele falou que ele primeiro começa. Você brigou com fulano essa semana? Ele não fala logo, Deus falou, não sei o quê. Não, primeiro, você brigou? Se a pessoa falar não, ele, opa, então era coisa da minha cabeça. Então ele vai devagarzinho, já estou dando a dica já, a gente nem chegou lá, já estou falando. Porque eu sei que algumas pessoas precisam ouvir isso essa noite. Não foi à toa, amados, que Deus deu esse tema aqui, não. Não é para preencher e ficar bonitinho, não. Não foi à toa que Igor falou sobre a pessoa do Espírito Santo antes. Não é à toa que tem livros ali que falam do Espírito Santo. Tem um lá, o Espírito Santo e você, uma dupla dinâmica, que fala por que precisamos dos dons. Leia, compre, se você puder, compre esse livro, leia, você vai entender por que a gente está falando sobre isso hoje, por que a gente precisa, a igreja precisa. Amém, amados? Só que a gente precisa primeiro desejar, porque o Espírito Santo, às vezes, amados, já aconteceu comigo, já percebi isso num culto, aqui fazendo o backing da música, eu percebi algo travando, foi nítido, e não foi só eu que percebi, outra pessoa percebeu também algo travando. O quê? Não sei. Eu comecei a interceder e orar em outras línguas, porque eu não sei, o Senhor é que sabe. Mas, sabe, eu fiquei pensando depois que passou, eu fiquei pensando, puxa, de repente, o Espírito Santo podia se manifestar de alguma forma, podia se mover de alguma forma, e por algum motivo, algo foi travado. E muitas vezes o que trava somos nós mesmos, na verdade, na maioria das vezes. Existe também, Satanás também quer impedir, claro que ele quer impedir. Ele quer mais é que a igreja não entenda nada sobre isso. Ele quer mais que todo mundo pense que isso aí é do passado, que isso não é para mim, que isso é só para o ministro ungido. Mas, na maioria das vezes, somos nós que limitamos. Somos nós que, sabe, prejudicamos e, às vezes, atrasamos as coisas. Amém, amados? Aleluia. Glória a Deus. Vamos lá, lembra que eu falei lá no capítulo 1 sobre confirmar, que eu falei, segura essa palavra confirmado? Sabe por que a gente precisa entender sobre os dons? Porque a palavra é ensinada e os dons confirmam a palavra pregada, sabia? Amém. Se você não sabia, você vai aprender hoje. Aleluia. Em Marcos 16, onde a gente leu agora pouco sobre o falar em novas línguas, que é para todo mundo. No versículo 20. E eles, aqui está falando da ascensão de Jesus. No 19, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. No versículo 20. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte. Pregaram o quê? A palavra. Cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Amém? Então, se você tinha dúvida, para que eu estou aprendendo sobre isso agora? Porque, amados, a gente aqui entende, a gente aprende, glória a Deus, a gente sai daqui um culto de ensino, a gente aprendeu, abriu a Bíblia, a gente vai lá, mas o ímpio lá fora, o mundo, de repente não vai dar tempo da gente pregar e falar um sermão inteiro para ele. Mas deixa ele ver um sinal para ver se ele não vê que Jesus é real, que Jesus continua fazendo hoje. Amados, lá fora, quando às vezes você conversa com algumas pessoas, as pessoas falam como se Jesus, sabe, fosse um conto de fadas. Sabe, a Bíblia é um conto de fadas escrito por alguns homens que viajaram na maionese. É assim que muita gente pensa. Sabia? Só que a palavra, e realmente foi escrita por homens, que não foi psicografada, eles tiveram a inspiração do Espírito para escrever, mas é porque tem gente que pensa que é assim, por isso que eu estou falando, amados. Tem gente que pensa. E hoje a gente está desvendando isso. A palavra ela foi escrita por homens inspirados por Deus. Assim como a gente, quando vem pregar aqui, a gente prega muitas vezes, aliás, sempre, por inspiração. E quando eu falo por inspiração, você pensa assim, então você não precisa escrever? Não, amados, é diferente. É claro que também existe aquela pregação debaixo de inspiração. Já aconteceu comigo. Eu gosto tudo assim organizadinho. Uma vez, eu não consegui organizar nada, eu falava, Senhor, eu não estou conseguindo organizar nada. Eu não estou conseguindo, como é que vai ser no dia de ministrar. Aí o Senhor falou comigo, hoje você vai aprender a depender totalmente de mim. Não vai organizar nada no papel. Tá bom. Amém. E sabe por quê? Às vezes a gente depende muito do nosso conhecimento natural, depende muito da nossa técnica e depende pouco da unção, quando deveria ser o contrário. Ministério de música, dependa mais da unção. Vocês dependem da técnica musical? Sim, mas dependa mais da unção. Amados, os dons podem se mover aqui na hora do louvor.
Na hora do louvor. Já aconteceu aqui de na hora do louvor dar vontade de correr, nem tinha começado a palavra. Foi a unção. Com certeza quem estava aqui estava entendendo a responsabilidade de se consagrar ao Senhor, de ter comunhão com o Espírito. Amém, amados? E isso eu estou falando para o Ministério de Música porque eu tive a direção de falar, mas é para todo filho. Todo filho, a gente precisa depender da unção. Amados, quando você é convidado para trabalhar no departamento, você depende da unção do Senhor, sim. Por mais prático e técnico que seja o trabalho, você depende da unção do Senhor. Você depende dele, nós dependemos totalmente dele. Se a gente depender do nosso conhecimento natural, a gente falha. A gente já falha quando depende dele, porque nós somos humanos e às vezes a gente comete um erro. Deus fala para fazer isso, aí Deus fala para fazer X. Aí tu faz X mais Y, você acrescenta. Acontece. Às vezes, quantas vezes já ouvi falar, Deus dá uma palavra para uma pessoa, aí a pessoa vai lá e fala, daqui a pouco ela acrescenta aquilo que é dela. Aí glória a Deus que às vezes a outra pessoa é sensível e fala assim, opa, aquela parte ali já não era de Deus, não. Mas acontece. Ou seja, mesmo quando a gente está debaixo de inspiração, a gente pode falhar. Mas sabe, amados, nós precisamos entender que isso é para todos, só que não é quando a gente quer, mas a gente precisa ter um primeiro passo, que é desejar. E entender o porquê. Então, o porquê, eu já falei aqui num versículo, ó, em Marcos 16, versículo 20, já falei, que era confirmada a palavra por meio de sinais. Não está satisfeito? Vamos abrir outro versículo. Hebreus capítulo 2. Aleluia. Hebreus capítulo 2. Vou fazer igual a André. Não está satisfeito? Vou te dar outro versículo, né, André? André faz isso. Aleluia, glória a Deus. Hebreus capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Por esta razão, importa... Eu vou começar do 1, tem um porquê, tá? Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho, de novo, testemunho, juntamente com eles, como por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Amém? Então, Hebreus está falando isso lá em 1 Coríntios 12, a gente também vai ver isso. O Espírito Santo distribui como? Conforme a vontade dele. Para quê? Para confirmar a palavra pregada. Amados, os dons, eles confirmam a palavra pregada, eles estimulam a fé. Eles estimulam a fé, porque às vezes a pessoa está com uma dúvida, de fazer algo, uma dúvida, de repente está gerando fé e nada acontece, e de repente vem aquele irmão escondidinho que ninguém vê, que não aparece, porque o negócio não está aqui em cima. Aí vem aquele irmão e diz assim, irmão, olha só, eu não sei, mas tem algo me incomodando para te falar. É isso. E aquele irmão que estava com uma dúvida de algo que Deus tinha falado para ele, confirmou a fé, através da palavra de conhecimento do outro. Amém, amados? Então é muito importante. É muito importante. Glória a Deus, que agora a gente hoje vai sair entendendo que, os dons confirmam a palavra pregada. Então, isso aqui já é o suficiente para a gente desejar se mover nos dons. Mas sou eu que quero? Não. Quando eu quero? Não. Da forma que eu quero? Não. O dom que eu quero? Não. Mas a gente precisa desejar. Aleluia! Glória a Deus! Vamos abrir então em 1 Coríntios, capítulo 14. Amados, em casa, se você puder, você lê a Bíblia em casa, não lê só aqui não, né? Amém? Glória a Deus. Não leia só aqui, amados. Aqui é só para você ser ensinado, desfrutar da unção. Leia em casa, 1 Coríntios 12, 13, 14. Pronto, trabalho de casa. Aleluia. 1 Coríntios 14, versículo 1. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Ele aqui fala, depois de ter falado sobre o 13, sobre o capítulo 13, que fala o quê? Sobre o amor. Porque ele vai lá e fala em 1 Coríntios 12 sobre os dons. Ele explica, a gente vai falar daqui a pouco sobre cada um.
Fala lá do versículo 7 ao versículo 11 do capítulo 12, ele fala sobre os dons. Depois ele fala sobre o corpo, sobre como o corpo se ajusta. Aí depois, no 13, ele fala: eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente, explicando que nada daquilo adianta se não tiver amor. Amém? E aí, acho que todo mundo aqui, se não todo mundo não conhece, lê lá o capítulo 13, que já teve até a música do mundo com esse capítulo 13, uma parte dele, que fala: ainda que eu fale a língua dos homens, ou seja, ainda que eu faça isso, aquilo outro, se eu não tiver amor, nada seria. Ele fala sobre amor. Percebam que não está junto à toa. A Bíblia hoje ela é dividida por capítulo e versículo, mas quando foi escrito uma carta. Então o amor e os dons está tudo junto, amados. Só ele explicou que o amor é sobremodo excelente, acima disso tudo, mas tem que andar junto. Andréia, eu acho que não. Quer ver? Vamos lá, no versículo 14 que eu acabei de ler. Sabe quando a gente fala assim: essa palavra aqui é imperativo, faça isso, não apagueis o espírito, faça aquilo? Então, olha só que interessante. No versículo 1, segui o amor, imperativo. Procurai com zelo os dons espirituais, imperativo, amados. Então, da mesma forma que a gente tem o dever de seguir o amor, a gente tem o dever de procurar os dons espirituais. Amém? Não sou eu que estou falando, a palavra está dizendo aqui. Ele não está falando seguir o amor e seria legal que você procurasse com zelo. Ele não está falando isso. Ele não está falando como algumas vezes Paulo fala: de mim, eu acho isso. Tem textos, já viram, que ele fala sobre isso. O Senhor manda isso, mais de mim, eu acho que seria melhor que você ficasse solteiro. Lembra disso? Aqui ele não fala isso, não. É imperativo. Seguir o amor e procurar com zelo os dons espirituais. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Principalmente que profetizeis, amados. Profetizar, vou continuar. Versículo 2. Pois quem fala em outra língua não fala a homem, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens. Como? Como é que é a profecia? Como é que a gente sabe que é profecia? Edificando, exortando e consolando. Então, se não edifica, não exorta, não consola, não é profecia. Às vezes a gente também confunde profecia com palavra de conhecimento e palavra de sabedoria. Muita gente confunde. Mas isso aqui é para um outro dia, não dá para falar tudo hoje. Isso aqui rende esse assunto. Muita gente confunde. Mas profetizar é para todos, amados. Esse profetizar aqui é para todos. Muita gente confunde, que pensa que, mas é o profeta que dá aquelas palavras. Quando o profeta fala, Deus manda te dizer que semana que vem vai acontecer isso, ele está dando uma palavra de sabedoria, que é um fragmento do conhecimento de Deus sobre o futuro daquela pessoa. Para quê? Para um fim proveitoso. Deus não dá uma palavra assim do nada, por quê? Para nada, para você aparecer. Não é. Andréia, mas eu não sei, e eu não sei, e como é que eu faço? Mas eu não sei para que serve, pergunta ao Senhor. Quando você sonha, cuidado, nem todo sonho é revelação do Senhor, não. Às vezes pode ser só porque você comeu muito antes de dormir, mas também, sonho, amados, é aqui na mente. E a gente não pode esquecer que a batalha do diabo é na nossa mente. Então, ele pode dar sonho também ruim, como Deus também pode dar sonho te revelando algo. De repente está te mostrando algo para você orar, para você interceder, para você falar com alguém, para você se posicionar. Na maioria das vezes que aconteceu comigo era para me posicionar. Deus não fala muito comigo em sonho, não, mas às vezes que falou foi para eu tomar uma atitude e me posicionar. E aí, quando Deus dá o sonho, Ele dá a revelação. Se você teve um sonho, amados, a gente está falando sobre os dons, amém? Se você teve um sonho e fica, aí fica no dia seguinte, mas é o quê? Aí procura no Google. O que significa sonhar com isso? Aí pergunta fulano, pergunta ciclano, e nada, e não vem nada, não vem nada. Amados, não é de Deus. Porque Deus, Ele revela. Ele não quer brincar contigo. Os dons não é para brincar com ninguém, não. Nem para fazer ninguém aparecer. Nem para confundir a mente de ninguém, porque Deus não é Deus de confusão. Então, quando Ele dá uma visão, quando Ele dá um sonho, Ele dá a revelação. Mesmo que às vezes você não acredite. Sabe, Deus uma vez me mostrou, Ele já me deu algumas visões, algumas já aconteceram, outras não aconteceram. Ainda, mas eu sei que vai acontecer, que Ele já me falou que está chegando. Ai, meu Pai. Enfim, uma delas, eu nem sonhava em pegar um microfone na vida. Meu Deus do céu, quem me conhece sabe o quanto eu era tímida, minha mãe está aí, sabe disso. Olha, era um custo para eu cantar lá no mundo.
meu Deus, olha, quem me conhece sabe que o que se falasse para eu falar em público para 5 pessoas, eu sumia. A primeira vez que a minha líder de música me falou assim, olha, a partir de semana que vem você vai dirigir o louvor, porque enquanto eu estava no back, quem estava ali atrás, estava ótimo. Quando falou que ia dirigir o louvor, sabe o que eu fiz, gente? Estou me expondo aqui, viu? Eu erro também, bastante. Sabe o que eu fiz? Eu fiquei enrolando no trabalho e disse para ela que eu não ia chegar a tempo. De fato, eu tinha trabalho para fazer, mas era trabalho que eu podia deixar para o dia seguinte. Aí depois eu mandei mensagem, então, Karina, olha, não vai dar tempo de chegar hoje. Depois eu contei para ela, ela falou, cara de pau, André, eu não acredito que você fez isso. Fiz, amado, o desespero foi tão grande de pensar que eu ia chegar aqui na frente e cantar para o povo. Ai, meu Deus, desespero. Uma vez, lá no mundo ainda, me colocaram, eu era numa banda, eu tocava bateria, eu amava, porque eu sou baixinha, eu era mais nova, então eu ficava atrás da bateria e ninguém me via. Aí um dia, poxa, você sabe cantar, descobri, eu ouvi você cantando baixinho, canta essa música aqui. Sabe o que eu fiz? Quando ia chegando perto da minha música, eu saí da bateria e fui lá para o banheiro, disse que estava com dor de barriga. Mas eu não estava, não. Acho que eu não lembro, nem lembro, tem tantos anos que eu não lembro, eu tinha 16 anos, não faz as contas. E, amados, pois é, e aí Deus às vezes dá visão, mas Ele dá revelação. Uma vez Deus me mostrou, eu exatamente no microfone ensinando. Só que o ensino para mim nunca foi algo que eu pensei. Quando eu era adolescente, tinha até algumas coisas que aconteciam na minha vida que não tem a ver com ensino, que hoje eu entendo que então é por isso. Gente, já aconteceu com vocês? Coisas assim que você entende sobre o chamado, sobre os dons, que quando você era do mundo, você era usada lá do outro lado? Já aconteceu comigo. E aí hoje eu entendo, mas o Senhor também falou que tem um tempo, enfim. Glória a Deus. Mas o ensino nunca. Uma vez eu falei assim, eu tinha vontade de dar aula. Sei lá, mas porque da aula a gente trabalha, olha só meu pensamento, da aula a gente trabalha só algumas horas durante a semana, e aí eu tenho tempo para ficar em casa, eu pego uma matrícula só e está tudo bem. André, por que dá aula? Deus me livre, vou ficar na frente dos outros falando? Para você ver, nunca foi uma direção minha. Mas o Senhor me deu essa visão. Ele não me deu essa visão. Na hora eu falei assim, coisa da minha cabeça, meu Deus do céu, onde que eu vou ensinar? Estou louca. Onde? Eu não tenho capacidade de falar em público e dirá de ensinar. Para cantar já é um custo, já é um desespero. Mas, amados, eu estou aqui. Eu estou aqui com o microfone na mão. Sabe o que é isso? É aprender a depender do Senhor. Porque se dependesse do meu querer e da minha carne, eu nunca estaria aqui, porque não era confortável para mim. E um dia, Deus falou comigo, eu precisava sair da minha zona de conforto. Amados, a gente precisa sair da zona de conforto. Na zona de conforto não tem crescimento. Não tem, amados, não tem. Quando eu falo crescer, não tem nada a ver com cargo, não tem nada a ver, não. É crescer por dentro. Não dá. Só que quando a gente cresce, a gente precisa ser esticado, a gente precisa fazer sacrifício, a gente precisa renunciar à carne. Quantas vezes eu lembro que a primeira vez que o pastor falou que eu ia, numa quinta-feira ia treinar aqui, eu falei, tá bom, pastor, conta comigo, porque eu sempre entendi que a gente está aqui para auxiliar. Sempre entendi a questão do serviço, eu sempre entendi. Pode contar comigo, pastor. Eu virei de costas e eu... da onde o pastor tirou isso, gente? Mas, enfim, eu obedeci. Eu não saí correndo. Não, pastor, Deus me livre. Não fiz isso não, amados. Porque eu sei a unção que existe sobre o líder. Eu sei a unção que existe sobre o pastor. Glória a Deus. Eu tive uma boa base no início da minha conversão. Glória a Deus. Fui bem discipulada, glória a Deus. E eu entendi a unção que havia sobre a vida dele. Se ele tivesse errado, era a prestação de conta dele com o Senhor, ele ia se arrepender de me ver aqui e ia mudar de assunto. E, André, irmã, então, vamos lá, continua lá na música. Mas amém, amados, é ele que sabe. Não sou eu que vou sair correndo, eu sei que tem gente que precisa ouvir isso aqui hoje. Sai da zona de conforto. Tem alguém precisando ouvir isso aqui hoje. Sai da zona de conforto. Tem coisa que o Senhor quer fazer através da sua vida. Tem coisa que o Senhor quer te fazer crescer em algumas áreas. Mas você só vai crescer quando sair da zona de conforto. Amém, amados? Aleluia, glória a Deus. Então, amados, a gente estava falando sobre profetizar, né? Vamos voltar para cá. Sobre profetizar, edificar, exortar e consolar. Isso é profetizar. E aí, aqui muita gente tem dúvida sobre falar em outras línguas. Então falar em outras línguas não é para todo mundo, mas você leu lá em Marcos 16 que o ID é para todo mundo e falar em outras línguas também. Amados, existe uma diferença, e aí agora eu vou citar um outro dom. Como eu disse, não vai dar para citar todos. Talvez, se você quiser anotar, a gente pode falar.
Mas existe o dom de variedade e interpretação de línguas, 2 dons que andam juntos. Porque o falar em outras línguas, você edifica a si mesmo. Você se enche do Espírito e você se edifica. Amados, experimenta orar em outras línguas todo dia, para ver se a vida não muda. Vai mudar, porque, mas eu vou mover o Senhor, eu vou mudar o Senhor. Não, vai mudar você. Amém. É igual o jejum. Agora tem até livro ali, para você aprender sobre o jejum também. O jejum também não muda Deus, mas muda você. Você fica sensível às direções do Senhor. Você fica sensível, você esmurra a tua carne, porque não é fácil fazer jejum. E não é só de comida, não. Daquilo que você gosta. Isso é jejum. É tirar, esmurrar a tua carne e falar: quem manda em você sou eu, carne. Você não vai fazer isso hoje. Isso é jejum para quê? Não é para mudar Deus. Não muda Deus, muda você. Amém? E o falar em outras línguas é a mesma coisa. Você não vai mudar Deus falando em outras línguas. Vamos nos mudar, nos edificar. Amém? Nos aperfeiçoar. Mas aí, o falar em outras línguas, aqui na igreja, não vai adiantar. Vai adiantar? Porque a pessoa não vai entender nada. Quem fez curso Novos Membros aprendeu lá com o Igor. Não vai. Por isso que na igreja a gente tem que falar o quê? Profetizar. André, então o que é profetizar? Se não é a palavra de sabedoria, que é algo sobre o futuro, se não é a palavra de conhecimento, que é algo que... Você aconteceu isso essa semana, você ficou assim, assim, assado. Isso é palavra de conhecimento. É um pedaço do conhecimento de Deus sobre a vida da pessoa que Ele te dá, porque Ele precisa alcançar aquela vida. Profetizar é o quê? É falar debaixo da inspiração do Senhor. Para quê? Para consolar, exortar, edificar, amados. Isso é profetizar. Então, isso é para o corpo todo. Porque falar debaixo da inspiração do Senhor para alguém, amados, que coisa poderosa. Edificar alguém, exortar alguém, consolar alguém debaixo da inspiração do Senhor é poderoso demais. E é por isso que a gente precisa desejar, sim, profetizar. Existem vários exemplos, mas a gente não vai abrir aqui exemplos de diferença do que é o profetizar e do que é o seu profeta, porque as pessoas confundem por cada palavra. Mas profetizar é isso que eu acabei de falar. Então é para todos. Amém? Glória a Deus. Eu vou citar aqui, só por caso você queira escrever, porque não vai ter como a gente falar de todos os dons, mas as manifestações do Espírito são divididas em 3 grupos: os de revelação, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, discernimento de espírito. Tem os dons vocais, são aqueles que falam. É variedade de línguas, interpretação, que anda sempre junto, e a profecia. E os dons de poder, que é a fé especial, a operação de milagres e os dons de curas. São 9 manifestações. E os 9 aspectos do fruto do Espírito. Não sei se vocês todos conhecem, está lá em Gálatas 5, mas a gente pode falar aqui. Amor, alegria e paz. Também dividido em um grupo, amor, alegria e paz, para mim. Longanimidade, benignidade, bondade, alcança o outro. Fidelidade, mansidão e domínio próprio. E justamente aperfeiçoado por serviço. Amém? Então, até nisso, eu só citei, caso você queira anotar, porque não tem como a gente falar de tudo. Porque o propósito de hoje, o Senhor falou que é outro. Amém? Então, amados, vocês veem o equilíbrio de 9 aspectos do fruto com 9 manifestações do Espírito. E, amados, falando em manifestações do Espírito, o processo, sabe, do mover dos dons é simples, amados. André, por que você está falando isso? Porque às vezes a gente também não deseja e não libera, sabe, o Espírito de agir através de nós, porque a gente pensa que é algo, um anjo. Não, é simples. Quando vem uma palavra de conhecimento sobre alguém, é simples. É tão simples que você não sabe se é da tua mente ou se foi o Senhor. Não é assim? É simples. O resultado, que é maravilhoso. Mas o processo é simples. E é para todo mundo. E ele fala aqui sobre desejar os melhores dons. Vamos abrir lá, 1 Coríntios, capítulo 14. Aleluia. Aliás, antes da gente falar sobre isso, vamos falar aqui, no 1 Coríntios, capítulo 14, eu estava falando sobre seguir o amor e procurar com zelo. E esse capítulo 14, ele fala muito, inclusive, sobre línguas. Amém? Se você quiser, você vai ler em casa e você vai entender. Mas aí a gente vai abrir lá no versículo 10. Não, no versículo 12. Do 1 Coríntios 14. Assim também vós, visto que desejais dons espirituais... Primeiro ele falou lá de desejar, lembra? De procurar com zelo, ou seja, desejar de verdade. Aí ele está falando, assim também vós, visto que desejais dons espirituais, ou seja, você já entendeu que você vai desejar os dons espirituais. Procurai progredir.
O que é isso? Significa que a gente tem algo a fazer. Amém? Amados, lá em Romanos, capítulo 8, fala que o Espírito nos assiste. Quando eu entendi o que significava a palavra assiste, eu entendi tudo. A palavra assiste, lá no grego, significa que o Espírito Santo ele pega junto com você para fazer algo. Ele pega contigo, você segura o púlpito daqui, ele segura o púlpito dali. Ele não faz sozinho. Ele faz, mas através de mim e de você. Então, a gente precisa fazer algo. Então, aqui ele está falando procurar e progredir. Para que eu preciso progredir? O que é progredir? É aperfeiçoar, é entender, é desejar aprender, é falar, Senhor, me usa. O que eu preciso fazer, Senhor? Senhor, eu estou aqui, pronto, eis-me aqui, Senhor. Porque às vezes a gente fala tanto, eis-me aqui, Senhor, mas quando o Senhor dá uma palavra para dar para alguém, eu não, que vergonha. Já aconteceu comigo várias vezes, já paguei tanto mico, Senhor. Não é com vocês que eu paguei mico com o Senhor. Quantas vezes? E assim, eu tenho vergonha, sabe por quê? Porque, amados, Ele não precisa de você. Nós é que dependemos dEle, sabe por quê? Se Ele te der algo para fazer, você não fizer, e aquilo precisa ser feito, Ele vai passar para o outro e vai fazer com o outro. Porque os dons é para todos, Ele distribui como apraz. Amém? Já aconteceu comigo. E sabe o que é isso? A questão do protocolo. Lembra que eu comecei falando sobre não colocar Deus numa caixinha? Sabe a questão do protocolo? Então, eu tenho esse negócio, não, mas o protocolo, mas não pode, mas não sei o quê. E uma vez eu estava aqui, sabe, veio uma direção de fazer algo, de chegar no fulano, fazer algo, chegar no fulano, e eu, não posso, eu estou aqui cantando, não posso fazer isso, porque agora eu estou aqui em cima. Não é a hora de ficar no backing. Aí eu não fiz. Aí outra pessoa foi lá e fez. Na hora, eu pensei assim, podia? Aí eu não fiz. O Senhor não tem problema com isso, Ele precisava alcançar a pessoa. Não quer, Andréia? Tem problema não, passa para o outro, faz o outro. Que vergonha! É para isso que a gente está aprendendo isso hoje, amado, para ninguém passar por isso. Porque é triste, sabe? Deus é tão bom, sabe? A gente cantou aqui, Ele nos alcançou, não foi por merecimento. E aí, por que a gente fala sobre merecimento? Às vezes Deus quer se mover e falar, mas eu fiz algo errado ontem. Como é que eu vou dar uma palavra para a pessoa? Amados, os dons não é para a gente, é para o outro. Por isso que hoje o tema é o amor e os dons. Quando você entende o amor ao outro, quando você entende a compaixão ao outro, você não vai ficar preso naquilo que você fez ou deixou de fazer. Tanto que às vezes a pessoa pergunta, André, mas fulano, né? Já ouvi falar sobre fulano que era assim, errado, assim, assado, mas Deus usava tanto, porque não tem nada a ver com fulano. Usava fulano para alcançar o outro. Fulano, às vezes, de repente, estava com a vida toda destruída. Estava atrasado nas coisas do Senhor, mas ele estava sendo usado para alcançar o outro. É para o outro, amado. Os dons é para o outro. Não só aqui dentro da igreja, principalmente lá fora. Porque quando alguém lá fora vê você dando uma palavra para ele, uma palavra de conhecimento, ou se manifestar em algum dom de poder, ele vai falar, uau, esse Jesus é real, não é conto de fadas. Jesus é o mesmo, amados, desde aquela época, mas o mundo precisa entender. O mundo hoje está falando muito sobre a volta, não, porque Deus está voltando, Jesus está voltando, Jesus está voltando. Não, está vendo a pandemia, Jesus está voltando. Mas por que muitos falam que Jesus está voltando e não se converte ao Senhor? Por quê, amado? Já parou para pensar nisso? Quantas pessoas você já ouviu falar? Jesus está voltando, hein? Porque olha, a pandemia, tanta coisa acontecendo, um mundo assim, assim, assado, Jesus está voltando. Por que ele não deseja? Por que ele não fala, então, Jesus está voltando, então vou para Jesus? Porque no fundo, tem alguma coisa que ele não entendeu ainda. Agora, deixa um sinal acontecer, um prodígio, um milagre acontecer, para ver se ele não vai despertar e falar, opa, peraí, André, já aconteceu dele ver e não falar nada. Amados, de repente você não vai ver o resultado. É igual a pregação do Evangelho. Você vai pregar, vai lançar uma palavra, mas às vezes a pessoa não vai entender. Ou às vezes a pessoa vai entender e lá o outro vai regar, vai dar outra palavra, vai dar outra palavra, vai dar outra palavra, até que um dia você não vai ver o resultado. Não precisa ver o resultado. Como eu disse, os dons não é para a gente aparecer. Então, a gente não precisa ver resultado. Porque, às vezes, a gente se move, a gente obedece o comando do Senhor de falar isso, de fazer isso, e a gente quer ver o resultado. Claro que o resultado edifica a nossa fé também. Mas a gente não precisa ver, porque não tem nada a ver com a gente. A gente faz, entrega e vai. E deixa, se não é da tua cabeça, o Senhor vai tratar com a pessoa. Se for da sua cabeça, a pessoa vai descartar. Pronto. Amém, amados? Glória a Deus. Então, vamos lá.
Vamos continuar. Versículo 12. Procurar e progredir para quê? Para que eu preciso progredir? Para a edificação da igreja. Para edificar. O que é isso? É construir, amados. Sabe o que Deus falou comigo? Que a igreja está entrando numa nova fase. Eu sei que Ele falou com outras pessoas também. A igreja de Guaratiba está entrando numa nova fase. E nessa fase, os dons vão se mover com muito mais facilidade. Amém? Mas para isso, a gente precisa entender e desejar. Amém? Amados, acontece através de nós. Ele faz, mas através de nós. Amém? Vamos lá, versículo 13. Pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Ora a importância de orar em outras línguas. O nosso espírito ora. Às vezes a gente não sabe como orar. Andréia, levantei de madrugada, uma vontade de orar, mas eu não sabia pelo que ora em outras línguas. Porque o Senhor sabe pelo que você tem que orar, e às vezes você nem precisa, nem deve saber. Então, ore em outras línguas. Que farei, pois? Orarei com o espírito, mas também orarei com a mente. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com a mente. E se tu bendizeres apenas em espírito, como dirá o indouto amém depois da tua ação de graças? Visto que não entende o que dizes. Ele está explicando aqui por que você tem que desejar profetizar. Falar debaixo da inspiração. Falar com a sua língua. Porque se você falar com outra língua, você não vai edificar o outro. Você fala em outra língua para edificar a si mesmo. Amém? Porque tu, de fato, dás bem as graças, mas o outro não é edificado. Aí, presta atenção. Eu amo esse versículo 18 e 19 e dá para entender perfeitamente essa diferença. Dou graças a Deus porque falo em outras línguas mais do que todos vós. Se ele falou isso, amados, é porque é para todo mundo orar em outras línguas, sim. Como é que ele vai falar assim, eu falo mais que todo mundo? Ele não ia falar isso se não fosse para todo mundo, se fosse só para ele e para alguns. Então ele falou, eu dou graças a Deus porque eu falo mais. Contudo, prefiro falar na igreja, eu até circulei na minha Bíblia, na igreja, prefiro falar 5 palavras com o meu entendimento para instruir outros, a falar 10.000 palavras em outra língua. Aleluia, entendeu a diferença? Ele fala em outras línguas como todo mundo fala e ele acha que fala até mais que todo mundo. Mas na igreja, ele quer dizer aqui, quando ele está ensinando, quando está falando, ele prefere falar com as palavras que você vai entender, do que falar em outras línguas. Em outras línguas, ele fala para se edificar. Agora, para o povo, para a igreja, para o outro, a gente fala com a nossa palavra. André, e quando aquele pregador tá lá ministrando, tá lá, e daqui a pouco começa, a gente percebe a unção, e de repente ele começa a orar e falar em outras línguas, ele interpreta, já percebeu? Ele interpreta, e quando ele não interpreta, outra pessoa fala assim, eu entendi tudo que ele falou isso, isso e isso. Inclusive, isso é uma profecia. Quando acontece a variedade de línguas e a interpretação, a gente reconhece como profecia, que está falando debaixo de inspiração. Por quê? Porque ele está falando em espírito. Aí ele está falando, daqui a pouco ele vai lá e interpreta. Porque não tem como eu começar aqui agora do nada, começa a falar em outras línguas, vocês vão ficar assim, o que André está falando? A não ser que venha alguém e interprete. Amém, amados? Conseguiu entender a diferença? Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que precisa ser batizada no Espírito Santo aqui essa noite. Amém? E você precisa entender que é para todo mundo. Amados, olha, vou te falar algo. O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder. É um revestimento de poder. Sabe? E André, eu acho que é a mesma coisa que receber o Espírito Santo por dentro. Não é, e eu vou abrir lá para te provar que não é. Que não sou eu que estou falando. Eu poderia abrir vários, mas eu vou abrir só... vamos lá. Atos, capítulo 1. Atos, glória a Deus. Capítulo 1. Versículo 8. Mas, isso Jesus falando antes de subir, de vez. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amado, ele está falando aqui sobre o batismo no Espírito Santo. Sabe por quê? Porque lá em João 20, ele sopra sobre eles quando ele está com eles lá dentro. Vamos abrir lá? Vamos abrir, gente. Vamos abrir que a gente está aqui, dá tempo. Então, está acabando. Glória a Deus, a gente precisa entender. João, capítulo 20. Cadê? Capítulo 20, versículo 19. Ele aparece aos discípulos, depois de ressurreto.
Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa, onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado, para mostrar: ó, sou eu mesmo, viu? Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E, havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Ele estava ainda com eles. Então não tinha esse negócio de aceitar Jesus. Ele estava ali na frente. Então ele soprou. André, não é a mesma coisa? Ele não estava sendo batizado? Não. Porque depois em Atos 1 a gente acabou de ler que ele falou: Mas recebereis poder. Então primeiro ele sopra. Para você entender a diferença. É simples, viu? Primeiro ele soprou. E aí, recebeis o Espírito Santo. E eles receberam. Amém? E aí lá em Atos 1 ele fala: Mas recebereis poder. Espera, porque vocês têm algo para fazer. Você é minha testemunha. Quem quer ser testemunha aqui do Senhor? Manifestando o poder dele através da nossa vida. Amém. Aleluia. Aleluia. E aí lá em Atos 2, famoso Atos 2, tem até música. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, passou o tempo deles desde que ele falou. Jesus não estava mais com eles. Agora Jesus foi de vez. Que ele falou: espera. Ele falou para eles: espera. Agora Jesus não estava mais. Então não é a mesma história lá de João 20. Porque João 20 foi Jesus que soprou. Estou falando isso para deixar bem claro que não é a mesma coisa. Amém? Por isso que a gente abriu os 3 textos. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do som um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Nós falamos, mas é o Espírito que concede. Ele não bota a palavra na sua boca. Ele concede, você só precisa abrir a boca e deixar fluir. Amém? E falavam em outras línguas. E tem outros textos também, mas a gente não vai entrar. Eu acho que eu não anotei, porque assim, é muito texto, não dá para abrir tudo. Tem um culto só sobre o batismo no Espírito Santo, um culto só sobre dons espirituais, e esse aqui, a gente está falando que Deus quer que fale. Amém? Mas existem outros textos que você fala, que você vê: eles foram batizados no Espírito Santo e falavam em outras línguas. Eles viram que os ímpios foram batizados no Espírito Santo porque falavam em outras línguas. Ou seja, a evidência deles terem sido batizados era falar em outras línguas. E André, mas para que você está falando isso? Porque a gente está falando dos dons, a gente está falando sobre a distribuição dos dons pelo Espírito Santo, e a gente está falando que para isso você precisa ser revestido de poder. Amém, amados? Revestimento de poder, batismo no Espírito Santo é um presente. André, eu não entendo. Amados, fala: Senhor, eu não entendo muito bem, mas se é para mim, eu quero. E Deus vai tratar contigo. Se você tiver alguma dúvida, procura aqui os professores, procura os ministros, a gente vai tirar sua dúvida. Você não pode deixar de desfrutar o presente que Deus deixou para a gente. É uma promessa. A palavra diz que era uma promessa. Você não vai deixar nenhuma promessa para trás. Porque você não precisa: mas não é para mim, é para todo mundo. A gente acabou de ler aqui. É para a gente cumprir o propósito nessa terra, amados. Tem muita gente para ser alcançada através da nossa vida. Através de uma pregação do Evangelho, mas uma pregação do Evangelho com poder. Oh, aleluia, outra história. E o mundo precisa ver isso. Através da vida de quem? Está pensando que é só através da vida dos ministros ou stop, ungidos? Não, amados, é através da vida de todo mundo. Porque a gente é ungido já, todos nós temos a unção do Santo. Aleluia, para todos nós, amados. Amém? E a gente precisa desejar se mover nos dons, desejar, aleluia. Vou abrir lá em 1 Coríntios 12 para acabar. Estamos acabando, fica tranquilo. Aleluia. Mas ninguém vai sair com dúvida daqui. Aleluia. Lembra que eu falei que a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Aleluia. Lá no versículo 4 ele fala: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Espírito Santo, Jesus. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Pai, Filho, Espírito Santo, eles estão envolvidos nesse mover.
Amém, amados? Aí ele fala no versículo 7, a manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Se não tiver fim proveitoso, ele não tem por que se manifestar, porque não é para eu e você aparecermos. Amém? E sabe qual é o fim proveitoso? Vidas. É por isso que o amor tem tudo a ver com os dons. O fim proveitoso sempre vai ser a vida. Ou vai ser uma reconciliação, ou vai ser uma transformação mesmo da água para o vinho. A água para o vinho foi um dom, a operação de milagres, se manifestando em Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, um fim proveitoso. E aí vai entrar nos dons aqui, propriamente dito, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria. Falamos sobre isso, a palavra do conhecimento. A outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito dons de curas, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, que é perceber a influência que está por trás da pessoa ou daquilo que está acontecendo, se é a influência maligna, se é a influência de Deus, se é a influência humana. Isso é discernimento de espírito, geralmente acompanha o profeta. A um variedade de línguas, viu? Variedade de línguas, não é batismo no Espírito Santo. Amém, amados? E a outro capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente, para a edificação da igreja, amados. Assim como os dons ministeriais lá em Efésios 4:11, você lê depois em casa. Os dons ministeriais também é para quê? Para aperfeiçoamento dos santos, para a edificação da igreja. Sabe, nada do que Deus quer me usar e te usar não é para a gente aparecer. Sabe quando alguém falar para você, mas olha, será que isso não vai atrasar seu ministério? Fala para a pessoa, meu ministério? É o Senhor, é só através de mim. Como atrasar? É Ele que faz. Ninguém vai atrasar o que Deus tem para fazer na minha e na sua vida. Porque não existe meu ministério, é o ministério dele. Eu só sou um canal, amados. E esse canal que sou eu, preciso desejar me mover no que ele tem. Amém? Fica de pé, amados. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, amados. Oh, aleluia. Deus quer se mover nesse lugar de forma assim, sobrenatural. O mundo, amados, tem desejo de ter contato com o sobrenatural. É por isso que tem tanta gente no lugar errado. Tem tanta gente servindo a deuses errados. Sabe por quê? Sede do sobrenatural. O ser humano nasceu com essa sede. O ser humano, ele nasceu, é a essência dele. Nasceu com essa essência, sabe, de se ligar no sobrenatural. Porque no fundo, ele era para ter sempre aquela comunhão com o Senhor. Mas aí Adão e Eva caíram lá atrás, mas Jesus veio para resgatar essa comunhão. Aleluia, aleluia. Amados, o mundo tem sede do sobrenatural. O ser humano tem sede do sobrenatural. Ele não precisa ir para outro lugar nenhum para ver sobrenatural, não. Deus é Deus sobrenatural. Jesus continua se movendo hoje de forma espetacular, sim. Mas para isso a gente precisa dar um passo. Como o Igor sempre fala aqui, como um jogo de dama. Deus move, você move. Ele te dá uma palavra para fazer, Ele te dá aquele testemunho interior, mas se você não der o próximo passo, Ele não te revela o restante do processo. Amém, amados? Eu sei que tem gente que precisa ouvir aqui isso hoje. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, amados. Oh, meu Deus do céu. Somos mordomos, amor. Oh, meus queridos. Mordomos dos tesouros do Senhor. Lá em 1 Pedro. Não precisa abrir. Aleluia. No capítulo 4, no versículo 10. Ele fala, servir uns aos outros. Olha aí o amor em operação. Olha aí o serviço. A gente ouviu, amados, nada é por acaso. A gente recebeu uma ministração sobre serviço, uma ministração sobre a pessoa do Espírito Santo. E Deus está ligando tudo, porque não foi eu que escolhi falar isso essa noite. Mas no versículo 10 ele diz, servir uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu,
como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Despenseiros é mordomo. Nós somos os mordomos dos tesouros de Deus. Aleluia. Aleluia. Quem é batizado no Espírito Santo pode orar em outras línguas. Oh, serecanda miosa. Oh, a igreja de Guaratiba está entrando num novo tempo. É nítido isso. Você não tem noção de como isso aqui vai estar daqui a 2, 3 anos. É por isso que a campanha está a todo vapor. Não é só quantidade de pessoas, é qualidade, é o que o Senhor vai fazer através dessas vidas. Tem muita gente quebrada lá fora para vir para cá, para restaurar vidas, restaurar casamentos. O maior interessado nisso é Ele, amados. Oh! Deseje se mover, deseje. Paulo falou para Timóteo: reavive o dom que há em ti. Isso significa que a gente pode sim deixar o dom ficar morto, deixar o dom ficar apagado. Ele também falou: não apagueis o Espírito. A gente pode apagar. A partir de hoje, nesse lugar, não vai ter mais isso. A partir de hoje a gente vai entender e vai sair daqui diferente, não deixando mais o Espírito se apagar, a voz do Espírito ficar quietinha. Não, Ele vai falar e você vai entender em nome de Jesus. Ele vai falar e você vai obedecer. Ele vai dar uma ordem e você vai obedecer, porque Ele não te deu o espírito de covardia, Ele não te deu o espírito de timidez. O dia que eu entendi isso, amados, eu nunca mais fui a mesma. Minha ministração no Rema, a primeira ministração, morrendo de medo. Sabe o que eu falei? Timóteo, Ele não me deu espírito de covardia nem de timidez. Eu estava pregando para mim mesma ali, para todo mundo. Quantas pessoas são acometidas por timidez? Sabe por quê? Porque o diabo sabe que se você abrir a sua boca e se mover em ousadia, conforme o Espírito te distribuir os dons, o inferno vai ficar cada vez menor. Ele vai perder cada vez mais gente. É por isso que tem tanta gente acometido de timidez. Acabou. Deus não te deu o espírito de covardia, nem de timidez, nem de medo. Ele te deu o espírito de ousadia. Ousadia e intrepidez para se mover conforme Ele quiser. Só deixa Ele fazer. Só deixa, só obedece. É Ele que faz. Não é para mim, é para o outro. Não é por minha causa, é para o outro. Não é porque eu mereço. Porque nem o amor que Ele me deu foi porque eu mereço. Que dirá os dons. Aleluia. Aleluia. Tem alguém aqui que não é batizado em outras línguas, que não é batizado no Espírito Santo e deseja falar em outras línguas e entendeu que é um presente, quer receber esse presente hoje? Tem alguém que ainda não é batizado no Espírito Santo? Se você já nasceu de novo, se você já aceitou Jesus, você pode receber, amados. Não só pode, como deve. Você só precisa querer. Se eu fosse você, não saía daqui desperdiçando esse presente, não. A Rema Brasil Publicações apresenta mais um super lançamento. Um clássico do reverendo Kenneth E. Hagin que já tem transformado a vida de milhares de pessoas por todo o mundo, agora em sua versão expandida. Now notice Ephesians chapter 2 verse 5 and 6. Even when we were dead in sins, hath quickened us together with Christ, by grace are you saved, and has raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Now that's not something that He's going to do. He's already done it. Jesus is at the right hand of the Father. That's the place of authority, you know.
Do you know anything about it? Right hand denotes a place of authority. Notice, and we're seated with him. Glory to God. Glory to God. Muito mais revelação do poder que temos como filhos do Deus vivo. Autoridade do Crente, versão expandida. Adquira já o seu.